descaso do poder público. Boa parte dos rios de Pernambuco está contaminada por esgoto. A empresa pública já foi condenada a reformar as estações de tratamento. Nós temos, inclusive, relatórios técnicos de água em péssimo nível de contaminação. Nós temos hoje rios com nível de comprometimento total. O maior veículo de doenças hoje em dia é o esgoto não tratado. E esse esgoto tem que ser tratado, gente. Não é só jogado nos canais de água pluviais. O silêncio do Congresso. Por falta de lei, servidores públicos são obrigados a recorrer à Justiça para conseguir a aposentadoria especial. Não pode ficar aguardando anos. Esses anos seriam o tempo que ela teria para usufruir da sua aposentadoria e ela, ao invés de usufruir da sua aposentadoria, ela passa anos tentando ver reconhecido o seu direito. Além desses dois assuntos, o Via Legal de hoje mostra a superação de um brasileiro que, mesmo sem enxergar, conseguiu ser aprovado em um dos concursos mais concorridos do país. É agora no Via Legal. Desde maio, trabalha na Justiça Federal em São Paulo um magistrado cego. Para ser aprovado em um dos concursos mais concorridos do país, ele precisou vencer o preconceito e as limitações impostas pela falta da visão. Érica Rezende mostra a trajetória desse profissional que há um bom tempo tem sido exemplo de superação. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Quase tudo que Ed aprendeu na vida foi através dos livros. Ele ficou cego aos 10 anos de idade depois de sofrer uma queda na escola. O acidente causou descolamento de retina, um trauma irreversível. Para se adaptar à nova realidade, ele teve que aprender a ler em braille. É uma outra realidade, é uma adaptação um tanto demorada. Eu demorei exatamente 1 ano para aprender o braille em um nível, em condições suficientes para que retornasse ao ensino regular. Apesar das dificuldades, Ed não desistiu. Com o apoio da família e a ajuda de computadores e audiolivros, ele continuou estudando. Depois de concluir a Faculdade de Relações Internacionais, decidiu fazer Direito e tentar a carreira no serviço público. Contei com a ajuda de meu pai, em primeiro lugar. Contei também com o auxílio de amigos no estudo e com um período longo de dedicação. Diariamente estudava pela manhã e pela noite, além de fim de semana. Os resultados vieram rápido. Em 6 meses, Ed se tornou analista processual do Ministério Público e, aos 28 anos, conquistou uma vaga para procurador federal. Mesmo com a vida estável, ele continuou estudando para realizar um outro sonho: se tornar juiz federal. Exatamente o poder e a consequente responsabilidade do juiz de entregar a prestação jurisdicional, de corrigir iniquidades, injustiças. Isso foi o que mais me chamou a atenção. No Brasil, por lei, todo concurso público deve reservar no mínimo 5% das vagas para candidatos deficientes. Mas, na prática, Ed conta que a inclusão não é tão simples assim. Faltam equipamentos, falta ajuda, faltam procedimentos adequados na execução do concurso. Isso prejudica. Não fosse isso, teríamos outros muito mais deficientes em carreiras públicas. Apesar dos obstáculos, Ed seguiu em frente e o esforço valeu a pena. Ele foi um dos 21 aprovados no último concurso para juiz federal em São Paulo. A vaga foi disputada com mais de 3.000 candidatos. Ed ficou em 11º lugar e se tornou o primeiro juiz cego da Justiça Federal brasileira. A notícia surpreendeu até mesmo aos organizadores do concurso, que é conhecido por ser muito difícil e disputado.
Nesse concurso para a magistratura federal, basicamente pega-se o leque de todas as matérias do direito público em geral, ambiental, né? Direito internacional público. Então, o leque é muito grande de matérias. Então, é preciso que o candidato realmente esteja muito preparado, porque é um concurso complexo e também bastante disputado. Segundo o magistrado, a aprovação de Ed é um exemplo de superação e de justiça para toda a sociedade. Isso significou um passo, né? Eu acho que na aplicação da Constituição, do princípio da isonomia para todos, né? E o tribunal, eu acho que pela primeira vez aqui, fez resguardar esse direito que eu espero que tenha, na verdade, uma resposta para a sociedade em relação àqueles que pregam limitações, pregam discriminações. Na cerimônia de posse, a emoção da realização de um sonho, uma conquista que também é de toda a família. É indescritível a carreira jurídica que eu desejava e se inicia uma nova etapa e essa confraternização com os desembargadores do nosso tribunal, com os colegas e com a família e amigos é indescritível. Um exemplo até para os pais de deficientes visuais, principalmente, e para outros deficientes visuais, para saber que pode chegar, é só querer. A gente deu tudo o que ele precisava e solicitava. A gente estava sempre presente. E a família é a base, é um exemplo de vida, de fé e de coragem. Pelo menos metade da população brasileira não conta com serviços de coleta e tratamento de esgoto. Os dados, que impressionam pela dimensão e também pela gravidade, podem ser facilmente comprovados em Pernambuco. Boa parte dos rios do estado está contaminada pelos resíduos que ainda são despejados diretamente na água. Uma realidade tão séria que fez com que o poder público fosse levado ao banco dos réus. Uma paisagem cortada por rios, canais e pontes que ligam um bairro a outro. Recife combina construções históricas com atrativos típicos do litoral. E quem visita a cidade não pode perder o passeio de catamarã pelos rios Capibaribe e Beberibe. Nesse trecho, famílias que vivem da pesca se concentram no preparo da rede que será lançada nas águas. Mas tanta beleza contrasta com problemas que ainda ameaçam a fauna e a flora em Recife. O lançamento de esgoto sem tratamento é só um dos exemplos dos riscos que o meio ambiente e a própria população correm todos os dias. Uma realidade preocupante, mas desconhecida de boa parte dos moradores. Você sabe para onde é que vai o esgoto da sua casa? Não, diretamente assim não, falando não. Eu não sei não, nem imagino. Pelo menos 10 rios que cortam o estado de Pernambuco sofrem diariamente com o lançamento de esgoto bruto ou sem o tratamento adequado. O IBAMA fez uma investigação minuciosa que apontou uma série de problemas nas estações da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. Esse procurador detalha as condições encontradas nas unidades. Olha, elas são absolutamente deficitárias. Muitas delas estão praticamente abandonadas, né? Nós temos, inclusive, já relatórios técnicos de água em péssimo nível de contaminação. Nós temos hoje rios com nível de comprometimento total. Depois de descobrir as irregularidades, o IBAMA fez algumas tentativas de acordo com a Compesa. Isso foi em 2011, mas a empresa sequer respondeu aos ofícios. Resultado, o órgão fiscalizador acionou a Justiça Federal, que condenou a companhia a restaurar as 37 estações de tratamento de esgoto no prazo máximo de 5 anos. O descumprimento da ordem pode gerar uma multa diária de R$10 mil por unidade. A ordem foi desse juiz que também encaminhou o caso ao Ministério Público, que ainda pode tomar outras providências contra os responsáveis pelas estações. O que mais me chamou a atenção neste processo foi a situação posta. Uma empresa do estado de Pernambuco, a Compesa, que foi criada apenas para fornecimento de água de boa qualidade e tratamento dos esgotos, não está respeitando o seu próprio estatuto, a legislação que a criou.
porque está jogando nos rios e mares dejetos sem nenhum tratamento. E para isto ela é remunerada, ela cobra uma taxa chamada taxa de esgoto, que é um percentual muito alto com relação ao valor da água que ela fornece. Como a decisão é de primeira instância, tanto o IBAMA quanto a Compesa ainda podem recorrer. Em nota, a Companhia Pernambucana de Saneamento informou que adotará as medidas cabíveis em relação à determinação da Justiça. Apesar disso, garante que em 5 anos todas as unidades estarão adequadas à legislação ambiental vigente. Essa engenheira química conhece de perto as estações da companhia. Ela diz que o sistema é moderno e que só não permite o tratamento correto por falta de manutenção. Outros países, tá certo, não possuem esse sistema que nós temos aqui, como exemplo o Janga, que tem um sistema de tratamento de esgoto chamado de valo de oxidação. É um sistema bem moderno, atual, mas infelizmente por falta de manutenção a estação continua sem trabalhar. A especialista chama atenção para a gravidade das consequências e faz um alerta à população. O maior veículo de doenças hoje em dia é o esgoto não tratado. Então, a população é que sofre. Você paga a taxa de esgoto, comece a pedir que seu esgoto seja tratado. Vocês vão ver que a saúde pública vai agradecer e nossos filhos, nossos netos, teremos assim uma vida bem mais saudável. É até difícil de acreditar, mas algumas normas que deveriam regulamentar direitos previstos na Constituição Federal ainda não foram criadas. Essa omissão do Congresso Nacional, que já dura 25 anos, causa prejuízos a muita gente. No caso dos servidores públicos, um dos problemas envolve a falta de regras para a concessão de aposentadoria especial. Para este psiquiatra, conseguir o tão esperado descanso depois de um longo período de trabalho no Serviço Público Federal foi uma tarefa árdua. Ele queria ter assegurada a aposentadoria especial. Eram situações assim estressantes, desgastantes, inclusive perigosas. A Constituição de 1988 garante este direito para profissionais que desenvolvem atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Dependendo da exposição a que o trabalhador é submetido, é possível se afastar com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. O problema é que o benefício deveria ser regulamentado, o que aconteceu em 1991, com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas a norma vale apenas para os trabalhadores da iniciativa privada. No caso dos servidores públicos, a lei complementar que deveria disciplinar a concessão da aposentadoria especial nunca foi aprovada. Nos últimos anos, esse silêncio do Congresso Nacional tem causado muita dor de cabeça a servidores de todo o país. No caso de Raul, antes de fazer o pedido ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, ele procurou um advogado. A saída foi pedir no Supremo Tribunal Federal um mandado de injunção, instrumento jurídico usado para preencher lacunas legislativas. A saída foi a adoção das regras que são aplicadas para os seletistas, né, no regime geral de previdência social, que é aplicado, no caso, para aposentadoria especial, que são 25 anos no caso dele. De posse da ordem do Supremo, o psiquiatra reuniu o restante da documentação exigida e apresentou o pedido ao NERJ, aqui no Rio de Janeiro. Mas a resposta foi um longo silêncio. Por lei, a administração pública tem 30 dias para dar uma resposta ao cidadão, seja ela positiva ou negativa. O NERJ ele tem um sistema que você consegue acessar e ver qual a tramitação processual. E o processo nunca saía da fase de autuação do processo. Passaram-se pelo menos 4 meses no do Raul, sem que tivesse nenhuma tramitação. Raul voltou a acionar a justiça. Desta vez, o mandado de segurança com pedido de tutela antecipada para que a solicitação fosse finalmente analisada. A decisão favorável da primeira instância garantiu a concessão da aposentadoria. Mais de um ano depois
do início do processo administrativo. Quando a situação de Raul parecia resolvida, a União recorreu da decisão e o caso veio parar na 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Por unanimidade, os desembargadores negaram o recurso e mantiveram o direito do psiquiatra à aposentadoria especial. Uma das coisas que nós temos um problema, acho que muito grande no Brasil, que é o respeito aos precedentes judiciais. De certo modo, isso se impõe, nós estamos até com um projeto agora de novo Código de Processo Civil, em que procura se estabelecer, até mesmo para os juízes, um respeito aos precedentes judiciais. E isso deve ocorrer também para a administração pública, né? Quanto mais em casos como esse de aposentadoria, a pessoa não pode ficar aguardando anos, que seria exatamente o tempo, esses anos seriam o tempo que ela teria para usufruir da sua aposentadoria e ela, ao invés de usufruir da sua aposentadoria, ela passa anos tentando ver reconhecido o seu direito. O número de servidores que procuravam o STF para garantir a aposentadoria especial era tão grande que o Ministério do Planejamento chegou a baixar uma norma para orientar os órgãos e entidades da administração federal sobre como proceder nesses casos. Em abril deste ano, a questão mereceu uma atenção da Corte. Os ministros aprovaram uma súmula vinculante que unifica as decisões e cria uma jurisprudência definitiva para o assunto. Pela súmula, os pedidos de aposentadoria especial para os servidores do Estado devem ser analisados de acordo com os critérios adotados para os funcionários de empresas privadas. Esses precedentes judiciais, as súmulas, elas devem ter um caráter vinculante não apenas para o Poder Judiciário, mas também para a administração pública, né? E isso vai trazer uma grande economia para a sociedade. O próprio poder público vai gastar menos dinheiro com os seus advogados, com os seus procuradores e se concentrar melhor até nos casos em que ela precisa realmente realizar uma defesa, digamos, do erário público e tal. Enquanto a lei que poderia evitar toda a polêmica não é aprovada pelos parlamentares, resta torcer para que outros servidores públicos não precisem enfrentar tanta dor de cabeça, para ter a sensação de alívio de Raul, que hoje está aposentado e finalmente tranquilo. Está muito melhor, eu posso me dedicar a coisas que me dão satisfação. Fiz bem meu trabalho, cumpri minha parte. Estou feliz da vida. De tempos em tempos, quem recebe um benefício do INSS precisa provar que continua dependendo da ajuda e que ainda tem direito a ela. Até aí tudo bem. Trata-se de um cuidado para garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta. Mas a realidade mostra que mesmo preenchendo todos os requisitos, tem gente sendo tirada da lista de beneficiários. Elisângela tinha 19 anos quando perdeu totalmente a visão. Na época, ela passou a receber o benefício assistencial, popularmente chamado de LOAS, em referência à Lei Orgânica da Assistência Social, que criou o benefício. O valor é de um salário mínimo, mas em 2007 os repasses foram suspensos. Para mim ele faz falta, porque se eu tivesse recebendo pelo menos um LOAS, dava para mim pagar minhas contas, pagar meu plano de saúde e me sustentando até eu conseguir resolver minha vida direito, né? A justificativa do INSS para cortar o benefício era que Elisângela tinha condições de voltar a trabalhar. E foi o que ela fez. Como não tinha formação profissional, só conseguiu emprego como auxiliar de jardinagem. Mas em 2009, um acidente perto de casa, no Riacho Fundo 2, cidade próxima a Brasília, mudou os planos. Ela caiu no bueiro e passou meses sem poder andar. De lá para cá, a perna nunca mais foi a mesma. Eu não tenho firmeza nos tornozelos. Mesmo andando de tênis, andando de calçado seguro, eu não só vivo caindo. Agora eu não sei se uma pessoa que é deficiente visual total, está numa cadeira de roda, está apta a voltar a mexer com jardinagem. Se depende de você caminhar, depende de você agachar para fazer muda de planta, depende de você carregar bacia com sementes, isso aí eu não dou conta de fazer.
Depois do último tombo, Elisângela passa os dias assim, se equilibrando entre as muletas e a cadeira de rodas. Eu já estou entrando em depressão, eu só vivo chorando, porque eu não aguento ficar dentro de casa parada e não ter condições de pagar minhas contas. Eu estou com água, luz, tudo atrasada. O benefício assistencial é destinado a pessoas com alguma deficiência e idosos a partir dos 65 anos de idade. De acordo com a legislação, é preciso comprovar a falta de condições para se sustentar e renda inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 181 por mês. O Instituto Nacional do Seguro Social é responsável pela análise dos pedidos e pelo pagamento do benefício. Para solicitar ajuda, é preciso procurar uma das agências do Instituto em todo o país ou agendar atendimento pelo telefone 135. A cada 2 anos, os repasses devem ser reavaliados, como explica o chefe da Divisão de Gerenciamento de Benefícios Assistenciais do INSS. Essa revisão é feita para verificar se as condições que deu origem à concessão dele permanecem. Se permanecer as condições, o benefício é mantido. Se alterou algum parâmetro legal, o benefício é suspenso. Tá? Isso é comunicado ao beneficiário e com todo o amplo direito de defesa. Normalmente, quando a gente reativa um benefício suspenso, ele é reativado a partir da data da suspensão. Mas não foi o que aconteceu com um morador de Itabuna, no estado da Bahia. Depois de 6 anos, ele teve o benefício suspenso. Surdo, mudo e com distúrbios mentais, recorreu à justiça. E já em primeira instância conseguiu restabelecer o direito. O INSS contestou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a primeira decisão. E mais, determinou o pagamento retroativo dos 2 anos em que o benefício ficou suspenso. Segundo este juiz federal, convocado para atuar como desembargador do TRF, a suspensão do pagamento foi indevida, já que o beneficiário não tem condições de se recuperar das deficiências. O INSS faz reavaliações periódicas e nessas reavaliações, às vezes o perito do INSS entende que cessou a incapacidade. Por algum motivo, um critério técnico deles que cessou a incapacidade. E foi esse o caso. Só que, reanalisando já com uma perícia judicial feita posteriormente, foi demonstrado que ele era incapaz no momento da perícia e que essa incapacidade ela já era permanente desde há muito tempo e que não fazia sentido realmente a cessação do benefício. E esse processo foi decidido concedendo o direito, inclusive os retroativos que ele pedia. A deficiência visual de Elisângela também não tem cura. Por isso, aos 41 anos, ela ainda espera recuperar o benefício assistencial. Eu não tenho preguiça, eu não meço esforços para fazer o que eu tenho que fazer, mas é a minha situação, é a minha saúde que não me dá condições de eu voltar ao trabalho. Nós continuamos falando sobre benefícios pagos pelo INSS. A diferença é que na reportagem que você vê agora, a luta contra o Instituto não foi travada por um segurado, mas pelos dependentes. Foi preciso uma ordem da Justiça para que o viúvo e os filhos de uma mulher que morreu há 15 anos tivessem reconhecido o direito à pensão por morte. Se alguma vez já ouviu falar no chamado período de graça? Não. Você tem ideia do que possa ser? Nenhuma. Não vi nada sobre isso aí, não. Não, talvez ele não pague e depois obtenha um benefício. A reação dos trabalhadores não deixa dúvidas. A maioria desconhece esse direito previsto na legislação previdenciária no Brasil. O chamado período de graça é o prazo em que a pessoa mantém a condição de segurada, mesmo depois de deixar de contribuir para o INSS, normalmente em decorrência de uma demissão. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, essa condição pode durar até 36 meses após o encerramento das contribuições. Penso que todo mundo tem que ter, né? Eu já sou aposentada, trabalhei 30 anos para isso, mas a gente sabe que tem muita gente que não é segurado e sofre por isso.
Seu Jairo, por pouco, não perdeu o que a lei lhe assegura. A mulher dele morreu em maio de 1999, quando estava desempregada, mas ainda na condição de segurada do INSS. A rescisão do último contrato de trabalho dela havia sido em um período inferior ao previsto em lei. Fui até o INSS, expliquei minha situação, levei documentos, e eles me falaram que eu não teria esse direito, que eu estava buscando. Eles alegaram que, como ela não trabalhava 1 ano e meio antes, eu não teria esse direito. Quando o viúvo já havia desistido da pensão, o alerta de uma outra advogada devolveu as esperanças da família. Foi o primeiro passo para que o homem pedisse na Justiça Federal o direito de receber pensão por morte. A situação ainda envolvia direito de menores, 2 filhos menores de idade, para quem não corre prescrição, então eles têm direito, uma vez reconhecida a pensão, desde a data do óbito. Então, embora ele tivesse ficado um tempo inerte, em virtude de informações equivocadas, ele ficou sem procurar a justiça, mas a gente conseguiu, então, recuperar pelo menos uma parte desses atrasados, que é o correspondente à cota que os filhos receberiam de pensão. A mulher de seu Jairo morreu um dia após dar à luz a uma menina. Com 2 filhos pequenos, o vigilante conta que teve que pedir ajuda a familiares. Eu tinha ajuda da minha mãe, Minha mãe me ajudou bastante, assim, em termos de eu ter que deixar para trabalhar os filhos, Minha mãe me ajudava, porque não tinha condições de pagar uma empregada para cuidar, ou alguém para cuidar. O caso foi analisado no Juizado Especial Federal aqui em Porto Alegre. No primeiro julgamento, o juiz determinou que o viúvo e os 2 filhos recebessem a pensão. Mas o INSS acionou a turma recursal do Rio Grande do Sul. Dessa vez, o entendimento foi que não ficou provado que a mulher mantinha a condição de segurada na data do óbito. Aí, quem recorreu foi seu Jairo. Resultado, o processo foi parar na Turma Nacional de Uniformização em Brasília. A TNU, ela revogou a decisão que revogou a sentença, digamos assim. A turma recursal havia revogado a decisão, reformou, como a gente diz, e a turma nacional reexaminou a matéria e disse não, a posição original, aquela posição lá do juiz de primeiro grau, do juízo de primeiro grau, é, no caso concreto, mais certa. Aí entra, em princípio, a questão do promísero, da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, existiam 2 crianças que precisavam, o pai, a mãe sempre trabalhou, teve uma relação empregatícia estável. Eu acho que o que pesou mais foi uma jurisprudência que já vem se firmando no Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que o comprovante de recebimento do seguro-desemprego é uma prova da situação de desemprego. Já tem decisões nesse sentido no STJ, então eu acho que isso pesou bastante para a Turma Nacional reconhecer esse direito. A decisão tomada em Brasília ainda não é definitiva, já que o INSS pode continuar recorrendo. Mas para seu Jairo, o que importa mesmo é a lição que o episódio deixou. Eu acho que as pessoas devem ir atrás dos seus direitos, Procurar, não desistir, Com fé em Deus e ir atrás, Pelos nossos canais na internet, você pode rever as reportagens que mostramos hoje ou mesmo outras histórias envolvendo o INSS. Nosso programa está terminando. Na próxima semana tem outras reportagens sobre processos analisados na Justiça Federal. Até lá!